Oi, Oi, tudo bem? tudo bom, Andrei? E tu, como que você tá? Eu tô bem, que saudade, sabe? Imagina muito tempo! Faz muito tempo. Gente, eu tô aqui porque os gatos resolveram começar a brigar neste momento, entendeu? Tava todo mundo em paz, tava todo mundo bem. E aí agora eles estão ali querendo causar. Eu tô sem som, vocês estão me ouvindo? Tô Tá te me ouvindo ouvindo? normal, sim. Ah, tá. Alguém falou que eu tava sem som. Gente, Gente, que frio! Tô morrendo de frio congelando. tá muito frio. Tá muito frio. Gente, bem-vindos para a nossa live. Quem, né, está aqui pela primeira vez, não conhece, não nos conhece. Não conhece Marcelo? Gente, eu e Marcelo, antigamente, tínhamos um podcast juntos, né? Ai, Chamado Jesus. Codeshare. Que Ai, gostava durou? tanto. Eu gostava também. Durou o quê? A gente conseguiu fazer uns 2 meses. Foi bastantinho até, tipo, que alguns episódios, mas era tão gostoso. Só que aí quando eu cheguei aqui no Brasil, foi impossível de continuar. E, tipo, aí quebrou o meu microfone. E até agora eu não comprei um microfone novo. Então, assim, mas eu gostava muito e a gente tem uma dinâmica muito legal. Gosto muito de falar com o Marcelo, falar com o Mar sobre é, aviação para vocês, né? Então, para quem não conhece, Mar, se apresenta aí pro povo, entendeu? Fala um pouquinho de você, da sua história. Brilha. Tá, deixa eu ver. Eu tenho 31 anos, eu tô há quase 11 anos na aviação já. Continuo na aviação porque muita gente... Gente, a gente tá vivendo um negócio que chama pandemia. E aí, às vezes não tem muito voo pra fazer. E aí, por causa disso, a galera acha que eu não tô mais voando. Não, eu simplesmente não tenho muito mais voo pra fazer, tá difícil. É, E aí eu criei a página O Aeromoço também. E aí muita gente me conhece como O Aeromoço. Só que eu mudei o arroba aqui Sim. no Instagram porque eu gosto de ser chamado também por Má, né? Marcelo, e não só o Aeromoço. Então, como a galera já tava não sabendo mais meu nome, É igual eu. As pessoas, não perturbe, né? Tipo, não gente, perturbe. não perturbe não é meu nome. Tipo, apesar de vocês acharem, não é meu nome. Sim, mas E eu super entendo, eu super atendo também por isso, mas por isso que eu troquei o arroba. Só que aí sou eu, tá, gente? Ainda sou eu, tá? Tô aqui. ainda é o aeromoço. Ainda sou eu, E, moço. e é isso, gente. Então, o Mar, ele ainda tá voando, né? E foi por isso até que eu convidei ele para fazer essa live com vocês, porque muita gente me pergunta sobre como é voar durante a pandemia, o que está acontecendo, como que está sendo o serviço, como que está sendo. E eu faço zero ideia, entende? Eu faço a menor ideia do que está acontecendo no mundo da aviação. É, quando eu pergunto para os meus amigos, eu falo, e aí, como é que tá a vida? Eles, tá normal, estamos voando pouco, mas ninguém me fala como é que tá acontecendo as coisas realmente. Vamos É, falar então. então, a gente chamou aqui o Má para soltar o verbo, falar pra gente como que tá sendo voar aí durante a pandemia, Má. Mudou muita coisa, tipo, assim, eu acho que a maior mudança foi também para os comissários, né, a questão da escala, de Uhum. quantidade de voo. Você chegou a ficar um tempo parado sem voar nada? Como é que foi? Eu tive 2 vezes, não seguidas, mas eu tive 2 meses durante esse tempo de pandemia que eu não voei nada porque eu estava com licença vencida, com algum curso vencido. E aí, mesmo que não seja licença vencida, né? Se tem alguns cursos que vencem, se é retirado de escala. O meu venceu o curso de CRM, que é um curso que a gente tem que fazer, acho que é todo ano, acho que é todo ano, e que é para evitar power distance, você, tipo, ter uma relação interpessoal melhor entre os profissionais ali no negócio. Esse Sim, venceu, fiquei um mês fora de escala por causa disso. E venceu por quê? Porque eu tava com um curso marcado, e aí estourou a fase vermelha. Aí os cursos foram cancelados. E aí entendi. ficou próximo mês, e aí eles fizeram uma forma híbrida, porque era presencial, porque estava podendo, e aí como estourou a fase vermelha de novo, cancelaram, e aí voltou híbrido. Então a gente fez metade online e metade presencial, quando já não estava mais na fase vermelha. A outra Uhum. licença que venceu foi a de safety, security safety. É, Só que essa não faz. Foi tipo na metade do ano passado, eu não lembro por que essa venceu, mas venceu também. E aí por causa disso eu fiquei um mês fora também de escala, esperando treinamento. E aí essa de safety eu tive que fazer o inicial, porque quando a gente vai fazendo manutenção, né? Pra não Uhum. vencer e aí vai renovando. Como venceu, aí eu tive que fazer a carga inicial de novo desse treinamento. Nossa.
Que aí é o Que dobro, né? desespero. Se era 4 horas, foi 8. Se era um negócio assim. Sim. Mas a empresa chegou a parar, tipo, como que foi a aviação aqui no Brasil? Chegou a parar os voos, fechou tudo. Não Não. continuou, não normal, né? Mas diminuiu, mas assim, continuou voando. Ó, lá no começo da pandemia, os voos internacionais foram extintos, assim, Cancelado, sim. de uma forma, porque foi fronteira atrás de fronteira fechando. Então, assim, a gente tava com medo de ir e não conseguir Não voltar. consegui voltar. Então, o que começou a Certo. acontecer? Em vez o Brasil é muito grande, né? E a gente faz divisa com muitos países. E aí, esses países que a gente faz divisa, ao invés da gente ir, pernoitar e voltar no outro dia e tal, que é o que costumava acontecer, não. Eles começaram a fazer bate e volta. Alguns a gente já tinha, mas aí tudo virou bate-volta. Os que eram mais longe, começou a ser bate-volta, mas aí com escala composta, com escala de com tripulação composta, de revezamento, para dar Uhum, tempo de ir e voltar, porque aí ficava uma entendi. jornada muito comprida. Beleza, aí a gente teve esses voos extintos, só que no começo, como ninguém estava sabendo o que estava acontecendo, teve muito cancelamento de passageiro, né? Então, por causa disso, a gente teve a galera parou de voar, foi isso que aconteceu. E aí muitos voos começaram a ser cancelados dos nacionais também. É, Então, assim, eu faço parte do grupo do internacional, mas eu não faço só internacional, eu faço tudo. Só que eu tava Uhum. só com uma escala de internacional. Então, estourou, eu lembro que foi na metade do mês. Então, a minha segunda quinzena ficou em branco. Eu não tava nem de folga, as folgas estavam lá, mas os dias que eu tinha voo ficaram em branco. Então, eu tava meio, vou voar? Não vou voar? O que que tá acontecendo? Eu não Ficou tipo sei. Tudo uma reserva eterna, né? Um stand-by eterno, eterna. assim. Porque podia mudar, né? Porque foi atípico. E, e aí, nesse mês que estourou a pandemia aqui no Brasil de vez, eu fiz um voo que foi um bate-volta a Curitiba. O voo tava vazio, ninguém tava no aeroporto. Realmente rolou esse momento de evasão. Mas logo depois disso, a galera já começou a voltar, o número de. A malha foi readequada, né? Então, o aproveitamento dos voos voltou a ser melhor enquanto a load, né? Então, ocupação dos Uhum. aviões. Só que aí a gente teve momentos. Então, a gente estava numa subida, numa retomada, que estava indo até melhor do que tinham previsto que seria. E aí estourou a fase vermelha de novo. E aí teve uma nova queda. Mas normal, assim, só que não foi tão abrupta quanto do começo. E agora eu Uhum. sinto que já tá melhorando de novo. Agora a gente tá na alta temporada, né? Eu tô voando pouco. Eu tô voando muito pouco. Eu tô com 44 horas voadas esse mês, pra No- voar, né? Esse mês, de julho. Nossa Senhora, gente, é muito pouco. Gente, para vocês que estão aí ouvindo a gente, isso é muito pouco, tá? Tipo, o máximo de horas doméstico que a gente podia fazer, pelo menos na minha época, quando eu voava nacional, que era 80, É 80 e 85, pouco. é. Hoje em dia acho que ainda é isso, ou mudou. Hoje é 90 nos últimos 28 dias. Então, e Inter é a mesma coisa ou é diferente? Mesma coisa, mesma coisa. Então esse é o máximo de horas que a gente poderia fazer, né, no mês, assim. Então, 44 é nada, é Numa alta nada. temporada, eu estaria voando. É que assim, a gente tem, na empresa que eu trabalho, a gente tem um grupo que funciona bem na alta temporada. Então a gente não voa mais no limite, mas já voei ali nas 83, 84 horas, já voei. Mas numa alta Uhum. temporada de julho, eu estaria voando provavelmente umas 78 horas por aí, entendeu? Com Sim, uma brecha ali ainda, né? Com um limite ali. Mas eu tô com 44. Mas isso está variando de empresa para empresa e de base para base. Aqui na minha tá, empresa mesmo tem outras bases que estão voando bem melhor, entendeu? É que entendi. a base São É, Paulo ela é mais saturada, ela tem muito mais gente, entendeu? sim, com certeza. E também, gente, para vocês saberem, vocês recebem aí por voo ou por quilometragem? Então, a Latam ainda paga por quilometragem, mas na lei só tem agora por voo. Quilometragem não deveria mais existir. Só que como eles não Entendi, sim. conseguem converter o valor, o grupo aceitar e tal, eles ficam nesse impasse, porque eles querem passar de quilometragem para hora, mas baixar a hora, né? Então, é óbvio que ninguém aceita. Oi. Tipo, ai, gente. Não, sério, eu olho umas coisas assim, às vezes, que é desesperador. E é isso que eu falo muito para as pessoas aqui, né? O que a galera precisa entender é justamente isso. A pandemia
trouxe mudanças muito significativas no setor, que eu acho que vai ser, algumas coisas vão ser muito definitivas e algumas coisas vão ser readaptadas, né? Mas eu acho que voltar a ser como era antes vai ser muito utópico, assim, sabe? Gente, vá 44 horas porque normalmente tem o salário base mais o salário que você ganha por hora de voo, né? Então, mas o salário base já é a partir de 40 horas. Pelo menos era assim na Azul ou na 54. regulamentação. 54, então você não tá ganhando nada Eu não tô abaixo do... Sim. Você tá ganhando só o salário base. Tipo, é É, muito pouco. Meu Deus do céu. Nossa, Marcos. então, durante a pandemia, todo mundo pergunta de salário o tempo todo, só que como é muito variável e não tem como a gente mensurar isso, é uma coisa, por mais que eu tivesse estudado sobre o salário antes de entrar na aviação, é uma coisa que você só sabe como funciona quando você está na aviação, porque todo mês é um valor É uma diferente. coisa diferente, sim. Dependendo do grupo de voo que você tá, também vai ser um valor diferente. Se você estiver fazendo só bate-volta, ponte aérea, o que for, o valor varia muito, e é muito mesmo. Muito. Então, quando eu faço os vídeos, eu geralmente mostro o salário base de acordo com a convenção coletiva, né? E aí Uhum. meio que você pode fazer uma conta para tentar Uma imaginar quanto média, seria, né? mas É. não existe, não dá para fazer uma média porque cada mês é um mês. Porém, durante a pandemia, eu posso dizer que eu fiquei entre um e dois salários mínimos. A pandemia quase inteira, entendeu? Nossa, é. Porque assim, lá fora, né? Lá na Emirates, quando a gente entendeu que a coisa estava indo pro buraco, porque foi assim, já tava rolando uns boatos, né? Tipo, vai parar o aeroporto. E eu falo, né? Imagina que eles vão fechar o aeroporto, nunca que isso vai acontecer, jamais eles vão parar de voar. Não deu outra, deu 2 semanas, fecharam o aeroporto, cancelaram todos os voos. 15 dias todo mundo em casa. Aí pensa, né, a gente, na ingenuidade. Vai durar 15 dias. Já tava todo mundo desesperado, né? 15 Já dias tá em dando casa, quase meu dois Deus do anos. céu. Gente, todo mundo. A hora que eles fecharam o aeroporto, eu falei, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não Uhum. vai ficar legal. E aí eles já começaram a cortar salário também lá, né? Então, primeiro eles cortaram 50%, depois a gente estava recebendo só 25% de salário base também. Então, assim, e eu não sei como tá a questão salarial lá nesse momento, mas cortaram também, gente. E até então é justamente isso. Como ganha também por hora de voo, tá voando muito pouco, o salário caiu muito. Eu acho que muita gente que ficou na aviação, né, acabou sofrendo com isso também. E Uhum. chegou a ter corte a IMA? Então, como aqui a gente tem sindicato, né? Então, foi grupo, o sindicato representando os grupos de cada empresa e cada empresa fez um acordo diferente com seus funcionários, com seus aeronautas, né? Porque é o sindicato dos aeronautas. Vale lembrar isso, Uhum. porque o É sindicato dos diferente. aeroviários é diferente. E aí, quando eu falo, não, porque não teve demissão. Não teve demissão para aeronautas, porque o sindicato fez acordos nesse sentido, e é disso que a gente está falando. Mas outras Uhum. áreas teve corte, alguns aeroportos também chegaram a ficar sem voo, então teve dispensa. Muita gente foi dispensada, teve contrato suspenso. Tem muita gente na fila para entrar, porque na época que estourou a pandemia, estava tendo contratação em todas as empresas. Então tem gente aí que teve o treinamento interrompido, não chegou a tirar a CHT. Teve gente que não conseguiu nem assinar a carteira, mas já estava para entrega de documento. Então tem uma galera na fila aí, sabe? E aí as últimas turmas tem algumas pessoas que entraram de licença não remunerada compulsória. Teve uma bagunça inteira aí. Só que É, teve demissão na Latam, porque a Latam foi a teve. única que não conseguiu fechar acordo entre empresa e funcionários, entendeu? E aí eles tiveram uma demissão muito pesada lá Sim. e eles Eu receberam mais do que tenho, eles deviam. eu tenho alguns amigos que foram demitidos da Latam e é muito pesado, né? Eu acho que foi muito pesado cara, é pra todo mundo, assim. E agora eles começaram a recontratação lá na Latam, não? Ou tô louca? Não, começaram. Eles anunciaram que iam recontratar 700 pessoas, entre pilotos e comissários, mas acho que já foi umas 800, pelo que me falaram. Mas Entendi. oficial era 700. Só que isso é muito pouco, porque demitido foi mais de 2.000, né? Então foi um número muito grande. Só É. que assim, quando eles demitiram, eles já viram
porque a malha não reduziu tanto assim. Então eles já viram que eles demitiram mais do que eles Do que deveriam. eles deveriam. Então eles teriam que recontratar de qualquer forma. Uhum, Os voos internacionais da Latam ainda estão escassos, por causa das fronteiras ainda, que ainda não reabriram. A gente está vendo algumas sinalizações ali dentro da empresa de que talvez alguns voos voltem, porque já está rolando uma movimentação de realinhamento do grupo do internacional deles. Então pode uhum. ser que esteja existindo essa visão para o futuro próximo, né? De qualquer forma, muita gente que estava no internacional, porque e era um grupo grande na Latam que existia no internacional e fazia só internacional, diferente das outras empresas, né, que é misto. É, então esse grupo grande ficou sem voo, entendeu? Uhum. Só que eles não podiam ser demitidos, porque eles eram mais antigos. Cara, é isso que eu falo, né? É E a aí, problemas de várzea. equipamento, foi uma Então, bagunça. Mas aí muitos deles voltaram, né? Tiveram que voltar para o Nacional. É, E aí a galera que era mais nova foi demitida. Mas aí a demissão na Latam foi quase 10 anos de casa, né? Então foi uma demissão muito grande. Se nossa, é for muito por 10 grande. anos. É. É, porque assim, né, gente? Quando eu fiz a live com a Marcela, a gente comentou sobre a questão das demissões lá fora. E, e lá foi realmente isso que a gente falou, não teve um critério, né? Porque normalmente as demissões acontecem dessa forma, vai por senioridade. Quem é mais antigo tá teoricamente um pouco mais protegido, né? Uhum. E isso não existiu lá fora. Então, aqui, cara, para chegar numa senioridade de 10 anos é muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Eu fiquei chocado quando eu vi que chegou tão longe assim, porque eu não achava que chegaria tão longe, mas foi. Ó, a É, Rafa falou ali no chat, na Latam estamos voltando até agora. Sou sou aeroviária e fiquei um aeroviária. ano de licença não remunerada. É. Então, pra ver que, Mas tipo, assim, foi complicado. eu, foi complicado, né? Eu acho que foi um. É que também foi um momento que ninguém estava preparado, nunca existiu um momento dessa forma, né? Mesmo as outras crises que existiram não se compararam a essa de Mas maneira crise alguma. mundial, uma É, crise mundial que pegou a aviação no mundo inteiro, eu nunca vi, não conheço na história. Então, isso foi único. então foi realmente muito único, assim. Então acho que as empresas começaram a fazer o que, que elas podiam também, né? Querendo ou não, tava todo mundo tentando não quebrar. E só que aqui, justamente, né? É isso que eu falo. Aqui tem o sindicato, tinha, sabe, briga por acordo, teve essa questão da senioridade que foi respeitada, apesar de ter essa bagunça, né? Porque, gente, para quem não sabe, não é todo mundo que voa tudo dentro da empresa, né? Tem comissários que fazem internacional, tem comissários que fazem doméstico. Se a empresa tem diferentes equipamentos, né? Então voam aviões diferentes, não é todo mundo que tem carteira para voar todos os aviões. Então, existe toda uma Logística. dinâmica e uma logística que tem que ser feita, que não é só a questão da senioridade, né? Às vezes você é mais antigo que alguém, só que você é mais dispensável, entre aspas, né? Vamos colocar assim. Então, querendo ou não, as empresas estavam tentando sobreviver aí. E eu acho que aquela coisa, né? Tá aí, e agora tá começando a recontratar, eu acho que tá começando a movimentar de novo. Alguém falou para perguntar, para falar sobre contratações, cara, isso é uma coisa que eu acho que é muito difícil da gente conseguir prever, porque não dá para saber, né? Depende de muitos fatores que para a gente são desconhecidos também, acho que para o Sim. cenário mundial ainda são desconhecidos. Mas eu acho que, assim, as empresas deram uma reduzida em tamanho de frota, todas elas. Uhum. Sim, Então, por é. causa disso, e como a maior parte delas não teve demissão, então a gente já está com um excedente de contingência aí, de qualquer forma. Até voltar a novas rotas e mais aviões, os aviões que foram devolvidos começarem a ser pedidos de novo, a gente Sim. está sofrendo. Essa é a verdade. Então precisa ter uma retomada muito forte para que a gente volte ao que Começa a era. recontratar, né? E porque assim, Exato. é justamente isso. Já tem mais gente do que, teoricamente, eles ficaram com o máximo de pessoas que eles conseguiram, né? Tipo, ficar, eu acredito. E aí, agora, se eles precisarem de mais pessoas, eles vão começar a recontratar. Então, assim, até eles conseguirem, tipo, passar disso daí para começar a precisar de pessoas novas, né? Eu acho que assim, vai um tempo ainda, né? Mas Eu acho.
não é nem, gente, a gente não tá nem falando isso para desmotivar ou nada desse tipo, é apenas uma análise realmente, né, do que a gente conhece, do que a gente tá vendo que tá acontecendo nesse momento. É, porque eu acho que sim, vai demorar um pouquinho ainda assim. Então, porque mesmo que porque assim, muita gente começa a me mandar agora, porque a Qatar tá recontratando, porque, né, e eu falo, e sim, sabe, tipo, começou a existir esse movimento aí de Só deles que começarem a tem chamar as uma pessoas de diferença. novo. Tem uma diferença muito grande da Qatar, Etihad, Emirates, que são empresas que não seguem regras sindicais, né? Daqui. Aqui, o pessoal que foi demitido são os primeiros a voltarem. Então, tipo, não é a mesma coisa. Ah, eles estão contratando de novo, então todo mundo tem a mesma chance. Não. O pessoal que foi demitido vai voltar primeiro. Depois que contratar toda essa galera, aí sim pode se pensar em abrir novas vagas. Sim. E Não, então, porque a Qatar começou a recontratar a galera que eles mandaram embora também. não é Então, vagas para tipo, pessoas novas, não no são caso. vagas novas, é recontratação. Porque, assim, mesmo que não seja uma questão, né, sindical lá fora, eu acredito que as empresas vão adotar isso também, Eu né? acho justo. É justo, né? E é uma questão, assim, são pessoas que, sei lá, já têm o treinamento, já conhecem a empresa. Tipo, eu não A sei carteira dizer, ainda deve né? estar válida, então é o Tem tempo. várias coisas que ainda dá para ver direito, mas é justamente isso. A questão da recontratação não significa necessariamente que as empresas vão voltar a contratar tão rapidamente assim, né? Existe esse movimento, mas como a gente falou, querendo ou não, as empresas diminuíram muito as frotas, diminuíram muita frota, diminuiu muito as rotas que elas fazem, então tem muitas fronteiras que ainda estão fechadas, né? Sim. Só que essa questão deles já voltarem a recontratar, para mim foi até uma surpresa, porque eu achava que ia demorar um pouco mais sim para eles começarem a recontratar. No caso da Emirates, eu acho que das empresas do Oriente Médio, a Emirates foi a que mais sofreu, assim, que eles não se prepararam bem. A Qatar, ela já estava vindo de um movimento, assim, né, de que eles já estavam demitindo uma galera, eles já estavam meio que fazendo, sabe, um outro esquema, e aí a pandemia meio que só chegou ali, só que a Emirates realmente não estava preparada. E realmente, assim, foi. Eu acredito que eles vão demorar um pouquinho mais para engatar, sabe? Mas não dá pra saber, né? Não dá, eu não Sim, sei, porque assim, porque é não aquela dá para coisa, né? saber. Ninguém sabe. Um dia eles Eu vou acordam e dizer que falam, eu não fiquei chocado, quer dizer, eu não fiquei surpreso da Latam ter recontratado, porque a gente, assim sim, que as demissões aconteceram, a gente viu, o pessoal todo conseguiu perceber que tinha demitido muito mais do que deveria. Eles estavam voando no limite, lembrando que eles não tiveram redução salarial porque não teve acordo, por isso teve a demissão. Então eles não tiveram um impacto muito grande no salário, porque eles estavam voando no limite porque a malha estava ali e não tinha quem fizesse. Então essa recontratação ela era eminente. Agora eu fiquei um pouco surpreso deles terem anunciado 700 e parece que já recontrataram um pouco mais, entendeu? uhum, Isso sim, porque isso me mostra que está indo um pouco mais rápido até do que eles estavam planejando, o que é bom. sim, sim. Embora a gente fale que não tem visão para recontratação num futuro, para contratação, né, de novas vagas, num futuro muito próximo, isso é para as empresas que já estão aí no mercado faz um tempo. Mas a gente teve contratação, por exemplo, da ITA durante a pandemia. Exatamente. E Então, assim, e assim, é aquilo que a gente sempre fala, né, Má? Independente se tá tendo contratação ou não, a hora que eles voltarem a contratar, quem que vai entrar? quem Quem tá estiver pronto. preparado. Então, assim, se você não estiver pronto, se você estiver aí esperando que, né, até tá lá, gente, já tem muita gente na fila, entendeu? Já tem muita gente pronto, já tem muita gente esperando para esse momento acontecer. Porque já tem gente que estava pronto antes da pandemia acontecer, já estava ali na Sim, fila, sabe? Já estava engatado. Então, assim, tem que se preparar durante esse momento, sim, né? Tem que é, continuar aí focado, tal. Eu acho que é importante, ao mesmo tempo, você começar a fazer outros planos, né? Tipo, também, porque como não dá para saber quanto tempo vai demorar, você não pode apostar todas as suas fichas numa coisa só, entende? sim, Então é interessante que você consiga conciliar, né, vários projetos aí ao mesmo tempo, mas que você não deixe de focar aí no que você, nesse objetivo, né, de ser contratado, porque em algum momento vai acontecer, entendeu? Você só não sabe quando que vai ser.
Isso, na verdade, acaba que não muda muito. A Emirates, antes da gente, mesmo fora da pandemia, ficou 2 anos sem contratar. E ninguém Uhum. sabia quando eles iam voltar a contratar. Entendeu? Não tinha motivo aparente nenhum para eles não estarem contratando. Então, isso não é uma novidade, né? É que agora é Sim. realmente uma questão A mundial, mas paralisação, essa paralisação de 2 anos da Emirates foi uma coisa interessante, né, da gente ver, porque e não tinha previsão nenhuma de voltar a contratar. E quando eles voltaram a contratar, foi a rodo, né? Foi uma Mas é que, galera. cara, eles faziam isso, né? Tipo, por exemplo, quando eu entrei, eles faziam Open Day todo mês. Cara, era turma atrás de turma entrando lá, 100, 150 pessoas por semana. Então, assim, era muita gente. Teve gente que entrou comigo que conseguiu upgrade em 8 meses, tipo, Uhum. muito rápido. Sabe, tinha gente que ficava 3 meses ali na executiva e já virava supervisora, tava, tipo, insano. Aí, do nada, parou, não precisa mais. E é isso, ficou dois Mas anos a sem aviação é contratar. assim, né? Não Tipo, importa se lá nos Emirados ou aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, onde for. É assim a aviação. De repente parece um foguete. Aí de sim, repente a gente tá de gente. jeguinho de novo. Sim, não, e é exatamente isso. Tem que estar preparado, porque você tem que pegar um desses momentos aí, sabe? A Ana perguntou aqui se tem chance de eu ser recontratada. Muito provavelmente, eles podem me mandar um e-mail, podem entrar em contato. Assim, no meu caso, eu, Andressa, não tenho interesse em voltar para aviação, nem aqui no Brasil, nem lá fora. Já falei extensivamente sobre isso aí pelo meu Instagram fora, tem os destaques. Saiu um vídeo terça-feira no meu canal falando sobre isso. Então, realmente não tenho vontade de voltar. Mas caso eles comecem a recontratar, eu acredito que eles vão entrar em contato com os comissários. Não sei se todos, não sei qual vai ser o critério, a gente não sabe nem quais foram os critérios de demissão. Então, na verdade, eu não sei, gente, né? Se realmente eles me chamariam de volta ou não, mas existe essa possibilidade. Mas para mim, no caso, eu não tenho vontade de voltar. Ó, a Ó, Mel eu vou falou isso. Pode te falar. falar que nesses 11 anos de aviação, essa não é a primeira crise que eu vivo, né? Acho que já deve ser a terceira ou quarta. Então, assim, 11 anos. Já vi, só na minha empresa, 4 crises, 3 crises, vai. Entendeu? Isso é cíclico. E se não era aqui que estava acontecendo, era na empresa do lado, era tipo no país do Sim. lado. Então, a gente tem que realmente estar preparado, porque, ó, a Avianca apareceu aí, era o Chanel, foi vendida para a Avianca, deixou de existir. Nesse tempo também já teve o início da Webjet e a quebra da Webjet. Aí agora surgiu a ITA. Teve outras aí, né, que eu tô lembrando aqui de Gente, sei lá, cabeça. a Trip juntou com a Azul, A a Trip juntou com a aviação, Azul, a MAP eu juntou acredito, com a Passaredo, a Pantanal deixou de existir. assim, a aviação, querendo ou não, isso, cara, vocês que acompanham aí a gente, vocês já ouviram a gente falar isso, assim, ó, extensivamente, sabe? Tipo, e quem ouvia a gente falar e acompanhou de perto tudo que aconteceu, sabe que é realidade. O tal do plano B, o tal da aviação é instável, o tal da aviação é montanha-russa, é roda Uhum. gigante, aviação. Gente, é verdade, é verdade. A aviação, ela depende da economia mundial, ela A depende de gente muita tem um coisa. podcast, um episódio do podcast que é exatamente esse o tema. Plano B, A, B, C, D, E, F, G. Sim, Vai gente, existir. tem. Do plano de A a Z, sabe? Porque realmente, esse episódio tá muito bom. E realmente, assim, gente, é difícil, é complicado. Porque mesmo quando você entra, cara, nunca você tem aquele sentimento de tipo, beleza, cara, vê isso aí, a Latam, gente de 10 anos de empresa, ser Beleza. demitido por senioridade, é tipo 10 anos de empresa, sabe? Então, é bem isso. A aviação, querendo ou não, independente do que aconteça, ela não é um setor 100% estável. Tem Não. que ser muito inteligente quando você entra, juntar dinheiro, tem que continuar, né, olhando aí ao seu redor E para ver isso é um outras. ponto muito importante que você falou, porque estourou a pandemia e pegou um monte de gente aí desprevenido. Gente, como eu disse, essa não foi a minha primeira crise. Então, na minha primeira crise, eu já aprendi, porque eu não fui desligado, mas eu quase fui desligado, também por hierarquia. Nunca fiz nada errado, mas quase fui por causa de hierarquia. É, não conte com o seu salário, aquele que você recebe variável, que é bem mais alto do que o salário base, não conte como isso como se fosse uma realidade da sua vida. Não é, tá? Primeiro porque é variável, ou seja, você já não pode contar com Ou uma coisa que seja, não é real. Não é verdade?
Então, Sim, aprenda a viver 2 degraus abaixo do que você está acostumado a receber ali, entendeu? Porque quando a pandemia estourou, cara, me pegou de surpresa? Me muita. pegou de surpresa. Só que eu não É, fiquei desamparado, porque minhas contas estavam todas equilibradas, porque eu não gasto no limite do que eu estou recebendo, entendeu? sim. E essa é uma Porque dica muito assim, importante. isso é muito importante. A gente também já falou sobre isso, acho que foi nesse mesmo episódio. Mas é justamente isso. Quando você começa a voar, o salário aqui no Brasil, ele é um salário acima da média. O salário lá fora, ele é um salário super alto. Ele é equiparado com, né, os gastos e o custo de vida lá fora, sim. Mas é um salário alto, gente, né? Então as pessoas normalmente sobem na cabeça, tá todo mundo rico. Só que a gente tem que lembrar que assalariado não é rico. Ninguém que é assalariado Exato. é rico, entendeu? É exatamente isso. Quando acontece alguma coisa, é quando você vai sentir na pele. Então você não pode pegar isso e viver de acordo com o seu salário. Você tem que viver de uma forma que realmente, quando tiver um problema, alguma coisa acontecer, porque não é só isso, não é só que a aviação é instável. Tem todas as questões de que você, como aeronauta, tem várias condições que podem te impedir de voar. Entendeu? Se você quebra um braço, você não pode trabalhar. Se você tá gripado, você não pode trabalhar. Se a mulher E é aquele engravida com salário um que ano você e acha que meio, você tem, deixou de ter. Exatamente. sabe? Então, assim, claro que tem algumas questões que você vai ter INSS, lá, mas, gente, comparado com o salário que você tinha, é complicado. Então, tem que ser muito inteligente nessa questão de quando você entrar na aviação, o seu plano B não é para ser só, tipo, vou estudar alguma outra coisa, vou fazer uma faculdade. Não, você tem que pensar muito nessa questão financeira, sim. Porque quando você perde emprego, gente, como qualquer outro emprego, você precisa ter uma reserva de emergência. Né? Isso não só Uhum. para aviação, gente, para a vida, né? Ai, Deixa eu falar um pouquinho desculpa. da Ita, porque. Tá bem? Engasguei com a minha saliva. A Ita, ela me surpreendeu, porque eu falo pra todo mundo, eu só acredito quando acontecer. Na aviação é assim, eu não acredito só por causa de notícia, não. A Ita tinha anunciado que ia começar a voar no meio do ano passado, tá? Então, não é tão fácil assim para começar uma companhia aérea como eles perceberam. Tanto é que o voo Uhum. inaugural foi agora este mês de junho. É, Então demorou. E eles tiveram, os comissários dessas primeiras turmas já estavam treinados lá em janeiro, fevereiro, se eu não me engano. Estavam prontos para começar. E aí estourou a fase vermelha de novo. E aí a aviação deu uma segurada de novo. Então, assim, para ver como as coisas são imprevisíveis, né? Então, assim, eles tinham uma previsão e demorou um ano para eles realmente começarem a voar. Eu tô falando isso por quê? Porque tem muita gente que ainda me pergunta da Nela, da empresa Nela. Ai, meu Deus do céu. Gente, outra coisa, olha, outra coisa que vocês precisam entender também é que, assim, dentro da aviação, e isso reverbera, né, fora da aviação, para todos os comissários wannabes, que é tipo pessoas que querem voar, existe muita fofoca, muitos rumores, muito tipo o tititi, entendeu? Então, assim, é literalmente isso. Vai que vai que vai, o povo vai falando, vai criando, um ouviu que o outro ouviu, porque o meu instrutor de solo que falou com o Só que checador assim, essas ANAC, que falou. notícias saíram em portais de Não, aviação, que falam só sobre sim, gente, aviação. sim. Não é confiável, não é 100% confiável, gente. Então, assim, é muito, como eu disse, é muito imprevisível. Olha a Ita, já era para ela estar voando há muito tempo, só que as coisas vão acontecendo e não é bem assim que funciona. Nela, eu só acredito quando ela acontecer, entendeu? Então, Sim. até lá, eu não sei se vai ser real, porque a Nela também ia começar junto da Ita, entendeu? Então, E é uma. calma, calma. Não ponha as É, esperanças no que não existe. E é uma coisa assim, né? Normalmente, os rumores eles não acontecem à toa, sabe? Tipo, onde tem fumaça, tem fogo. Mas Uhum. às vezes, gente, tem umas coisas que são muito absurdas, né? Tipo, vide aí a, o- a minha história favorita, que inventaram sobre mim, que eu tinha sido demitida e estava trabalhando numa padaria. Tipo, isso aconteceu num grupo de Facebook de comissários e pessoas que querem ser comissárias, entendeu? Então, tipo, as pessoas inventam as coisas realmente da cabeça delas. Eu já É, mudei de empresa umas 5 vezes. assim, inclusive isso, gente, tem algumas coisas rolando aí no chat, vocês acham que eu não tô vendo, mas eu vejo tudo. Porque também né, fui comissário por muitos anos e a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Aham. É, mas, primeira coisa, gente, esse negócio de falar, não falar qual é a empresa que você voa, não voa, blá, blá, blá.
existem sim muitos procedimentos e muitas políticas de privacidade. Então, assim, mesmo quando vocês começarem a voar, todo mundo quer postar foto de uniforme, todo mundo quer ostentar, todo mundo quer, sabe? Mas tenham muito cuidado com relação a isso, porque uma vez que a sua imagem está vinculada àquela Com empresa a nas redes empresa. sociais, as suas redes sociais não são mais suas. Entendeu? Vocês serão para sempre. Vocês podem ver o caso que acontece comigo. Vocês serão para sempre. A é, comissária da empresa X. Vocês serão para sempre vinculados à imagem daquela empresa. Hoje em dia, Pode, ele já pode. pode. É de Mas bom tom, aí não. é uma escolha pessoal. É É de uma bom escolha tom, não. pessoal. Escolha pessoal, gente, porque realmente, sabe, se você fala alguma coisa, ainda mais hoje, na era do cancelamento, tipo, as redes sociais estão uma proporção absurda, para você perder seu emprego por alguma coisa que você falou e foi mal interpretada nas redes sociais, é assim, ó, É. sabe? Então, tipo, tomem muito cuidado com relação a isso, tá? Não é que Eu não tive um pode falar, momento. Eu mas tinha foto de uniforme no meu Instagram, quando eu era o moço ainda. Eu tenho orgulho da empresa na qual eu trabalho, tá? Não me entendam errado, não é isso. E, inclusive, tem muitas pessoas de todas as empresas aqui no Brasil que fazem canal no YouTube, tem Instagram também, todas essas coisas que mostra a rotina de uniforme ali tranquilamente. Não é uma coisa que tenha problema. Só que eu gosto de falar da aviação no geral e de todas as empresas no geral. Então, se eu sou conhecido, o Marcelo da companhia X, as pessoas vão me perguntar da companhia X. E eu sim. não quero falar só da companhia X, entendeu? Eu Uhum. quero responder coisas que é de conhecimento geral. Eu não vou responder coisas que Só da sua companhia. só da minha, mas eu digo restritas, sabe? Que eu Sim. não posso Uhum. falar. Não vou. Então não adianta também. E um dos outros motivos de eu ter desvinculado a minha imagem com a imagem da empresa, primeiro porque quando eu estou fazendo aqui o canal e tal, eu quero ajudar todo mundo com informações, mas eu não quero estar representando a empresa quando faço isso, Sim, entendeu? exatamente. Foi um No dos meu motivos de eu ter caso, desvinculado. Outro motivo é que eu recebia muitas dúvidas de saque olha para a lá, a Rafa empresa. acabou de falar isso. O povo faz a gente de saque. Gente, sim. Olha, Se, al- Rafa, sintonia. Sintonia. Se mais alguém me perguntar se pode tatuagem, gente, e os pré-requisitos, sabe? Que é um negócio assim, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Se você quer Quando entrar é na uma empresa, coisa você não assim, consegue achar cara, os pré-requisitos da é, empresa, sabe? Tipo, não é que a gente não gosta de falar, tá, gente? Não é que, tipo, a gente não gosta de ajudar, não é isso, não é que. Imagina. Mas é pela questão de que, cara, tipo, isso é o mínimo, é o básico. Você botar no Google é. pré-requisitos empresa X. É a primeira coisa que vai aparecer, E eu tenho sabe? certeza que todos os canais dos criadores já têm, tipo, pelo menos umas 10 postagens em cada uma das redes sociais falando sobre esse tipo de assunto. Sim. Mas assim, até aí, tudo bem. Mas aí quando me pergunta sobre troca de passagem, sobre reembolso, Quanto custa? Quanto sobre. custa pra ir aqui? O povo Eu adorava não perguntar as coisas sei, de eu não passagem. tô Não faço a nessa menor área. ideia. Não faço a menor ideia. Entendeu? Isso é muito saque mesmo, entendeu? Eu não sei, não é a minha área. Então fica muito difícil. Então, para não precisar representar a empresa dessa forma, foi um dos motivos muito grandes que eu desvinculei a minha imagem da empresa, porque Sim. estava difícil. E a outra coisa que eu vi que tava rolando aí no chat, gente, alguém perguntou se na Emirates tinha férias. E eu sei que isso parece uma pergunta óbvia para várias pessoas que já estão, né, inseridas, já acompanham pessoas da aviação. Isso não é uma pergunta óbvia, tá? Não vamos rir do coleguinha. Tipo, a gente realmente não. Eu acho que, assim, estamos aqui justamente para isso também. Justamente porque estamos aqui falando que não existe regulamentação. Não é que não existe regulamentação, né? A legislação é muito diferente fora do Brasil. Tá? Então, sim, existe férias remuneradas na Emirates, são 30 dias, mas você não pode tirar 30 dias direto. Aí aqui no Brasil, agora mudou ou não, mas antigamente você tinha que tirar os 30 dias direto, não era? Agora você tem a opção, ou os 30 direto, ou 15 e 15, em meses É, diferentes. Lá a gente não podia de jeito nenhum tirar 30 dias de férias junto. Tinha que dividir, o mínimo de férias que você podia tirar eram 5 dias e o máximo que juntos eu acho que eram 15. Depois eu não lembro se mudou ou não. Mas então, sim, gente, as coisas são um pouco diferentes lá, mas tínhamos férias, né, remuneradas tranquilamente. Mas assim, não tem, por exemplo, aqui a gente pode pegar adiantamento, né, do 13º para quando você vai sair de férias. Isso não existe lá, não existe 13º lá, entende? Tipo, essas questões CLT. trabalhistas Uhum.
Não existe. Não existe lá. Entende? Então, assim, é muito, muito, muito diferente. Questão de, por exemplo, você fica doente, não tem INSS. Você ficou doente, você para de receber. Entendeu? Mesmo que você tenha atestado, tipo, você vai ficar, sei lá, 15 dias, você ainda recebe. 45 dias você recebe uma porcentagem. Depois disso, você não recebe mais nada enquanto você não voltar a voar. Não conseguiu voltar a voar em 6 meses, você é mandado embora. Tipo, isso não existe aqui no Brasil, entendeu? Aqui existe as leis trabalhistas acabam protegendo de uma certa forma o trabalhador, né? Então existem muitas coisas que são diferentes, só que é tudo contratual lá fora. Então antes de você ir para lá, eles vão te dar um contrato. E você leia muito bem esse Aceitou? contrato, Li entendeu? aceito. Você leia muito bem esse contrato, porque a hora que você chegar lá, não adianta chorar, entendeu? Não adianta, tipo, reclamar, não adianta falar não, porque aqui eles maltratam e faz isso, e é escravidão, não sei o que, como a gente ouve pessoas falando por aí, porque você assinou, entendeu? Então tem muitos benefícios, tem muitos benefícios. Eu acho que as pessoas têm que ir, eu acho que as pessoas têm que ir, mas eu acho que as pessoas têm que ir com consciência. Inclusive foi por isso que Aham. comecei meu canal, inclusive foi por isso que trouxe informação, porque as pessoas chegavam lá achando que era tudo oba-oba, e não é, gente, né? A aviação também aqui no Brasil também não é oba-oba, né? Tipo, é uma profissão muito válida, é uma profissão que tanto eu quanto mais a gente gosta muito. Mas, gente, não é assim, entendeu? E isso tem que ser trabalhado na cabeça antes de você entrar. Porque depois que você Vale ir, lembrar que é você vai uma se decepcionar. profissão. É uma Sim, profissão. É trabalho. Porque muita gente idealiza uma coisa que não existe. Não existe. Então, não cuidado. existe. Não, o Deixa eu falar um trabalhar de pouquinho graça, ainda sobre. eu adoro trabalhar de graça. Eu trabalharia de graça. Eu voaria no Natal, eu não vou reclamar. Tá bom, ok, Aham. beleza. Dá, Aham. dá 6 meses. 6 meses. Se estiver Não, trabalhando de graça, me dá um mês. Eu quero eu ver. nem falava, eu não falava nada, eu só falava, tá bom. Aham. É, Aí eu falava, é, quando eu pegar um voo no Natal, eu posso mudar pra você? Tipo, é tipo isso, sim. Nossa, sim. As pessoas, mas eu entendo, porque antes de começar a voar, você tem uma ideia e depois você começa a voar, você vê que é outra coisa. É, Então, sobre voar na pandemia ainda, eu quero falar alguns pontos aqui que eu acho que são muito importantes. Que, gente, máscara é obrigatório. O uso de máscara é obrigatório. De acordo com lei federal, número 14.019 de 2020. Nossa, pra você saber isso de cabeça, eu devo imaginar quantas e quantas vezes você já teve que falar isso a bordo. Quantas Muitas. e quantas vezes para passageiro Eu que já não tô quer colocar fazendo a speech máscara. com o número da lei. Eu já tô Eu fazendo speech imagino. com o número da lei. Eu pego o PA e faço. Senhoras e senhores, de acordo com a lei de acordo com a lei federal número 14.019 de 2020, o uso de máscara é obrigatório cobrindo boca e nariz a partir dos 3 anos de idade. Tem que. Obrigada. É complicado, sabe? Então, assim, é obrigatório. A gente teve, eu digo no Brasil, tá? Todas as empresas, muitos voos que voltaram para passageiro ser retirado, muitos voos em que o passageiro foi retido de embarcar por causa, isso só por causa de máscara, tá? E a gente já teve aqui no Brasil contenção de passageiro durante o voo porque se recusou a pôr a máscara, sabe? E assim, se você não está seguindo as regras, se você está sendo um passageiro indisciplinado, você pode ser contido e depois desembarcar com a Polícia Federal, sabe? Não precisa disso. E isso está elevando muito o nível de alerta situacional do pessoal trabalhando e de estresse. Tá muito mais complicado e cansativo hoje trabalhar, voar, porque a galera tá intransigente quanto a isso, Sim. sabe? Sabe que é obrigatório usar máscara, mas não quer. Então tá tendo vários pequenos e grandes problemas por causa disso. Além do É, uso da máscara, porque assim, só falando um pouquinho desse negócio da máscara, é porque as pessoas devem, na cabeça, né, desses passageiros, é aquela coisa, depois que decolar, não tem o que fazer. E tem o que fazer, gente, tem. justamente isso que o Mar falou. A gente vai conter, a gente não, né? Caso vocês que eu não vou mais. Mas os comissários podem, eles têm essa autoridade, sabe? E então, ó, o Narco Mendes, a Ju, né? Ju perguntou aqui, é justamente isso, gente. É conter o passageiro, é prender. Tipo, existe uma maneira que você prende o passageiro. Eu não sei, É aqui no Brasil. algema. É algema, entendeu? A gente tem treinamento de... Aqui vocês têm também, né?
de Tem. defesa pessoal, como faz, existe toda uma técnica, todo um procedimento, não é uma coisa que as pessoas tiram da cabeça, eu vou lá, vou dar uma cotovelada no passageiro e tipo, não, existe todo um procedimento, uma E técnica assim, que precisa o ser vídeo dessa feita. contenção rodou a internet. E aí a galera tava questionando sobre os procedimentos, porque aparentemente não foram usados ali. Só que, se você precisa conter e você não consegue conter da forma que deveria ser, de vídeo treinamento barra manual, você tem que conter. Não importa Sim, como, como? entendeu? É, Você principalmente tem se que a manter a pessoa segurança começa. do voo. É, exatamente. Se a pessoa começa a virar um perigo aí para a segurança do voo, segurança de si própria, segurança dos outros passageiros, você vai contra essa pessoa de qualquer jeito. Imagina, isso não só na questão da máscara, gente. Uma pessoa tentou abrir a porta do avião no meio, tipo, no meio do voo. Ah, Andressa, é impossível. E daí? Você vai ficar deixando a pessoa tentar abrir a porta no meio do voo? Não. Você vai conter essa pessoa. Né? Tipo, uma Que pessoa tá teve batendo. também, teve também. Não foi no Brasil, mas esse ano teve também. Foi lá fora, Tem, mas teve também. tem, gente. Gente, conter passageiro é uma coisa que acontece muito mais do que vocês imaginam, sabe? É, eu nunca tive que fazer, graças a Deus, mas assim, acontece Acontecia muito. muito menos, mas esse ano está elevado esse número. A gente tem um índice mundial aí de contenções a bordo, e esse ano isso daí disparou. O pico está alto. Então, por isso que eu falo que o pessoal está indo trabalhar um pouco mais preparado, Nervoso. digamos assim, né? Porque o clima está tenso. Mas, além disso, e aí, se a pessoa se machuca? Gente, tem a Convenção de Tóquio que protege os profissionais no voo, né? Os tripulantes, para poder fazer essa contenção. Então tá tudo redondinho, isso daí é legal, tá? E é mundial. Então todo mundo que tá subordinado à IATA segue as mesmas regras, tá? Só para deixar isso claro. Quanto ao voo em si, hoje em dia, aqui no Brasil, nos voos nacionais, a Anvisa proibiu a alimentação a bordo. Não só o serviço de bordo, a alimentação a bordo. No começo da pandemia, você podia levar seu lanche e comer a bordo. Não pode mais, tá? Claro, essa regra tem algumas exceções, porque a gente tem algumas pessoas que necessitam de uma